semana trago-vos um episódio que aconteceu na minha vida sobre um pacote de leite. Mas antes de passar a explicar-vos o que aconteceu, queria só deixar-vos um pequeno contexto sobre a minha história. Portanto, eu nunca fui uma pessoa que sofresse de excesso de peso. De facto, quando era pequenina, até cerca dos 11 anos, era um bocadinho gordinha, mas desde essa altura até agora sempre tive um peso considerado saudável. Isto para vos dizer o quê? Que nós não precisamos de ter excesso de peso ou um peso abaixo do considerado normal para poder desenvolver uma má relação com os alimentos. E de facto eu tive aqui um tempo entre cerca dos meus 16 anos até cerca dos 25, onde eu, não tendo consciência disso, tinha uma má relação com aquilo que comia. E nessa altura passei por muitas oscilações de peso e acima de tudo por algum sofrimento, porque eu estava sempre em restrição. Pronto, porque eu achava que para ter determinado corpo que tinha que sofrer e que me restringir a nível dos meus alimentos. Pronto, e agora já estou numa fase onde consigo perceber que foi uma má altura que eu passei e trazer-vos aqui algumas vivências que se passaram comigo, mas acima de tudo, pronto, aqui este contexto foi para vocês perceberem que esta má relação não está interligada diretamente com o nosso peso, porque até nessa altura, quando eu estive pior, o meu peso estava bom, estava normal. E noutras alturas, até quando tive um bocadinho mais de peso, pronto, também porque era criança e não tinha essa consciência, mas aí para mim estava tudo bem e lidava com o meu corpo de forma muito boa e muito natural. Então, falando-vos aqui do episódio do pacote de leite. Pronto, este episódio aconteceu no meu primeiro ano de primária, e consigo-vos precisar isto porque me lembro exatamente do sítio onde estava, da minha sala, e por isso é que vos consigo dizer que é no primeiro ano, porque as memórias dessa altura são muito escassas. E então, o que é que consistiu este pacote de leite? Nós tínhamos um trabalho manual na escola e foi-nos pedido para nós trazermos os nossos pacotes de leite de casa. Pronto, eu nessa altura eu bebia um leite, que era o leite Agros gordo, porque eu acredito que era o que eu mais gostava e devia pedir aos meus pais, e também porque na altura, embora eu estivesse até um bocadinho gordinha, acho que os meus pais achavam que eu estava magra e estavam-me sempre a incentivar para eu comer mais, e mesmo este tipo de alimentos, por exemplo, o leite gordo, se calhar até me introduziram porque achavam que eu não comia o suficiente, e o leite gordo contém mais gordura, acaba por ser nutricionalmente mais completo e dar um aporte maior de calorias e de gordura neste caso. Então, o que aconteceu foi que eu levei o meu pacote de leite para a escola e sofri com o meu primeiro comentário daquilo que eu me lembro da minha vida, de algum comentário mau relativamente ao meu peso. Pronto, este comentário foi de um colega que me disse: tu és gorda porque bebes leite gordo. Pronto, e na altura eu lembro-me de pensar no assunto, e foi a primeira vez que se calhar tomei consciência do meu peso, que se calhar era um bocadinho acima da média dos meus colegas na altura. Isto só para vocês perceberem que este tipo de comentários em idades tão jovens poderão impactar mesmo negativamente depois, mais à frente, a pessoa, até no momento em que o comentário foi feito. Pronto, então trago-vos assim duas reflexões. A primeira é que nós pensemos quando fazemos este tipo de comentários às pessoas à nossa volta, que neste caso não havia forma de contornar, portanto foi um colega meu, outra criança, que disse de forma totalmente inocente, mas muitas vezes nós replicamos este tipo de comentários já em fase adulta, sem nós percebermos que o impacto que isto pode ter na pessoa a qual nós referenciamos este comentário. Pronto. E o que acontece é que nós não sabemos o que vai dentro da pessoa,
e mesmo que até haja uma boa relação com a comida e com o seu corpo, às vezes com este tipo de comentários nós podemos provocar algum tipo de alerta naquela pessoa que a leve depois a mudar o seu comportamento de forma negativa. Pronto, e para além disso, outra reflexão que é nós lembrarmos como éramos em criança e como apreciávamos os alimentos de forma mesmo natural e sem julgamento nenhum. Portanto, para além daquilo que eu vos disse, que se calhar eu bebia aquele leite porque os meus pais queriam introduzir um bocadinho mais de nutrição à minha alimentação, eu bebia de certeza porque eu gostava mesmo daquele leite. E quem gosta de leite de vaca, pronto, o leite de gordo acaba por ser assim o mais semelhante ao leite natural e acaba por ter aquele ser mais corposo e não deixa de ser um alimento totalmente saudável e que, lá está, eu bebia porque eu gostava mesmo daquele leite e que depois deste comentário claro que nessa altura eu acho que continuei a beber, mas se fosse anos mais tarde, se calhar deixaria de beber porque acreditava que estava mais gorda porque bebia aquele leite. E totalmente errado, não é? Eu não estava mais gordinha porque bebia aquele leite. Era todo um conjunto de situações. Extra alimentação, de certeza também, porque embora a alimentação dos anos 90 não fosse a melhor, porque foi quando começou a haver a introdução de vários processados, eu lembro-me de haver muitas bolachas, muitos cereais, Nestum, portanto tudo isso havia em minha casa, portanto acaba por não ser as melhores opções a nível nutricional, não que as devemos abolir na totalidade, não, podem fazer parte da nossa alimentação, mas de facto nessa altura era o que havia em minha casa, mas depois também foi uma altura que emocionalmente para mim foi muito difícil. Entre os meus pais divorciaram-se quando eu tinha cerca de 7 e de facto todo o impacto mais negativo da minha infância passou-se nesta altura entre os 6 e 11, portanto o divórcio foi por volta dos 7, mas pronto, depois não houve assim alguma parte emocional mais estabilizada ao longo dos anos seguintes e eu se calhar era mais gordinha, não só por aquilo que eu comia na altura, mas também pela forma como eu reprimia as minhas emoções e que de certo isso se refletia também no meu corpo. Portanto, deixo-vos assim com estas reflexões e deixem nos comentários se tiverem aqui algum episódio de pacote de leite na vossa vida. Muito obrigada e até à próxima semana.